HGBS11, o fundo de shoppings da Rede Brasil. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 12 de setembro de 2025, continuar o acompanhamento do fundo, que iniciou as atividades em novembro de 2006, tem hoje uma cota patrimonial a R$ 21,55, 133 mil cotistas, e hoje o HGBS11, cota na B3, a R$ 19,56, fazendo um P sobre VP de 0,91, 9% de desconto em relação ao seu patrimonial, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,41%. A cotação chegou aos R$ 17,40 agora em fevereiro de 2025, buscou uma pequena recuperação, atingindo R$ 20,32, caiu novamente agora em agosto de 2025 na casa dos R$ 18,00 baixo e agora repousando na casa dos R$ 19,56. A última distribuição do fundo ocorreu agora no dia 12 de setembro de 2025, segue 15 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,78, anual de 9,73%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje apenas R$ 1.041, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do HGBS11 não supera a linha do IPCA, não supera a linha do IFIX e também não supera a linha do CDI, retornando no período 4,10%, enquanto o CDI retornou 25,04%, o IPCA 9,3% e o IFIX 9,75%. Então, ponto de extrema atenção aí na rentabilidade do HGBS11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, no comentário da gestão em relação ao monitoramento da Abrace para julho, o mercado de shoppings brasileiro apresentou um crescimento de 2,2% nas vendas quando comparado a 2024. Já em termos reais, houve uma retração de 2,9% e a vacância melhorando um pouquinho em relação a junho de 2025, quando a retração em termos reais era de 4,4%. Já em relação à vacância, ficou na casa de 4,5%, diminuiu um pouquinho. E para os indicadores operacionais aqui do HGBS11, para o mês de julho, ele apresentou um crescimento em relação às vendas do portfólio de R$ 1.266 o metro quadrado. Tudo isso representa um crescimento de 1,2% se comparado a julho de 2024. A vacância do fundo encerrou em 5,2% da BL versus 5,1% em junho e 6,1% em julho de 2024. O NOI por metro quadrado em julho do fundo foi de R$ 84,40, um crescimento de 8,8% no comparativo de 2024. No acumulado do ano, o indicador apresentou um crescimento de 6,5% se comparado ao mesmo período de 2024. O ponto negativo segue lá o Goiabeiras, com apenas R$ 434 de vendas por metro quadrado, um crescimento negativo de 4% se comparado ao mesmo período de 2024, no ano acumulado positivo de 3,2%. As vendas totais, como comentamos, elas decresceram em relação a junho no comparativo, quando ela era de R$ 1.325 para agora R$ 1.266. Já a vacância subiu um pouquinho, chegando a 5,2%. A evolução do NOR por metro quadrado subiu de R$ 80 para R$ 84,80. Já em relação à distribuição, o fundo, pessoal, atenção, porque no mês de julho, com distribuição em agosto, o resultado do fundo foi de apenas 13 centavos por cota e anunciou uma distribuição de 15 centavos por cota. Então, ponto de extrema atenção, porque ele não consegue gerar aquilo que ele está distribuindo, gerando apenas 13 centavos por cota, distribuindo 15 centavos, consumindo 2 centavos da reserva. Para a DRE do fundo, em agosto de 2025, 20.453 de receita imobiliária, formando um total de despesas de 4.798, um lucro operacional de 16.851.000 reais, 98 milhões de lucro de operações, chegando a um resultado total de 16.851, um resultado distribuído de 19.369. Então, como comentamos, ele faz 13, distribui 15 e agora a reserva, que era de 3 centavos por cota, decresceu bastante, sendo agora de apenas 1 centavo por cota, ponto de extrema atenção. Em agosto de 2024, essa reserva era de 11 centavos por cota, veio decrescendo bastante, atingiu inclusive, é claro, 14 centavos por cota, mas veio decrescendo bastante, quando então, agora, em 2025, ela decresceu para a casa de 11, depois 7, 5 centavos, 2 centavos, 3 e agora apenas
centavo por cota, é bem provável que o fundo esteja esperando a conclusão da venda de parte lá do Jardim Sul para conseguir manter este patamar de distribuição. Tem riscos, tem evidências aqui pela leitura do relatório gerencial que esta distribuição poderá decrescer para 14 centavos por cota. Mas, apesar destas evidências dos números, a gestão comenta aqui que continua indicando o patamar de distribuição de 15 centavos por cota até o final do segundo semestre de 2025, ressaltando que até o primeiro semestre de 2025 ela contava lá com lucro imobiliário auferido com a venda do Fashion Novo Hamburgo. Em relação à rentabilidade aqui do fundo para agosto de 2025, foi acumulada de 0,8%, um retorno total bruto de 3,6%, considerando a cota de aquisição de R$ 18,60. Já desde 2010, o fundo retornou um total de 301%, enquanto o IFIX retornou 248%. Então, em pequena medida, o fundo no acumulado desde 2010, superando a linha do IFIX. Mas conforme vemos lá no gráfico do Investidor 10, no histórico recente aí do último ano, ele não consegue superar o IFIX, não consegue superar o IPCA e também não supera o CDI. Ponto de extrema atenção. Em relação ao volume de negociação na B3, 2 milhões e 100 ao dia, formando um total de 44 milhões ao mês. Já em relação à cota de fechamento, fechou na casa aí margeando os R$ 19,12, um pouco abaixo aí do seu valor patrimonial ainda. Já em relação à carteira de imóveis aqui do fundo, são 20 shopping centers, 15 detidos de forma direta, 4 detidos através de outros fundos imobiliários, um detido parte de forma direta e parte em cotas lá do West Plaza Shopping 11. São 79,4% em imóveis, 14,9% em fundos imobiliários, mas ele tem aqui também um total de 94,3% em ativos estratégicos, 2% em fundos imobiliários líquidos, tem aqui também 3,2% em CRIs e LCIs e também fundos referenciados 0,4%. A maior exposição dele segue aqui o Jardim Sul, apesar da venda, continua detendo 18% deste imóvel, tem aqui também 11% do Shopping Penha, além do Shopping Parque Dom Pedro e o West Plaza lá na Grande São Paulo, formando 7% do patrimônio líquido do fundo. São diversos shoppings espalhados por todo o Brasil, a maior exposição por operador é a Allos, 31%. Ele tem 85% dos imóveis em São Paulo, mas ele tem também no Tocantins, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Mato Grosso. Aquele perfil minoritário com 11 imóveis neste perfil minoritário, 7 majoritários e 2 detidos aqui de forma indireta. Em relação à alavancagem do fundo, segue aqui na casa de 11,4%. São 2 CRIs para aquisição de 25% do Jaraguá Araraquara e também 2 CRIs para aquisição do Shopping Jardim Sul de 40%. Lembrando que elas formam um total aproximado de 310 milhões, dos quais o fundo tem para amortizar agora em 2025 8 milhões e 800 mil reais. Lembrando que esta amortização sobe bastante até 2031, quando ele chega na casa de 48 milhões e 600, ponto então de extrema atenção. E de HGBS 11, pessoal, é basicamente isso, perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Por hora é aguardar atentamente o que o fundo tem conseguido fazer em relação às suas receitas, aos seus resultados. É bem provável que haverá aí uma queda na distribuição, apesar da promessa da gestora de manter 15 centavos até dezembro de 2025. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.